Paz do Senhor, meu irmão. Eu sou o irmão Wagner, você está no meu canal e eu quero compartilhar um texto sagrado com a sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, e o versículo de número 6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. É bem verdade que a gente vive como se os nossos dias fossem infinitos. A gente vive como eternos. E só quando a gente começa a ficar com o cabelinho branco igual eu que a gente percebe que o tempo passou depressa e que parece que o fim se aproxima. Deus não é assim. Ele é eterno. Ele é Senhor, Ele é atemporal. Ele não está preso a limite de tempo. E quando Deus olha para o seu povo e Ele diz o que Ele disse aqui, que foi o que nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, eu logo penso que existe um período, um espaço de tempo que a gente deve tomar essa atitude. A atitude de buscar o Senhor. Porque foi Deus que disse, e o que Ele disse certamente vai acontecer. Ele disse: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você meditar no que você está lendo e ouvindo, isso significa que esse enquanto se pode achar é porque vai chegar um dia, e eu não sei qual é, mas Deus sabe, em que as pessoas vão procurar e não vão achar. Hoje, se você estiver na sua casa aí assistindo esse vídeo, se você estiver ouvindo ele no fone, seja qual for o lugar, pela misericórdia do próprio Deus, se você buscar Ele agora, certamente você vai encontrar. Em uma canção de louvor, em um versículo da Bíblia, em um relacionamento pessoal com Ele. Mas o próprio Deus disse assim: olha, me busca enquanto você pode me achar. Porque Deus está sempre no mesmo lugar, no trono da sua glória. E somos nós que não procuramos o Senhor. E nesse espaço de tempo que a gente tem na vida, que vai durar aí até 90 anos no máximo, 100, algumas pessoas privilegiadas, talvez privilegiadas em viver mais, vão ter mais tempo. Mas a média de vida aí vai até 85, vamos dizer assim. Então, isso é ciência, né? É o que a gente tem por certo, entre nascer e morrer. Mas você sabe que quantas pessoas perderam a vida tão cedo, tão jovens. Enfim, faz parte da natureza, faz parte da vida. Como nós não sabemos esse espaço de vida e de tempo que nós temos, nós devíamos se atentar um pouquinho mais para o que Deus disse. E o que Deus disse é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Certamente vai chegar um dia que não vai se poder achar. Certamente pode chegar esse dia na minha vida e eu não sei que dia que é. E pode chegar na sua vida e você também não sabe que dia que é. Então, porque eu não sei, porque você não sabe, porque nós não sabemos qual que é o dia que eu posso desejar no meu coração de buscar a Deus e não achá-lo. Não porque Ele não está lá no trono da glória, nos céus dos céus, mas porque a minha vida aqui se findou. É ideal a gente buscar agora. Se você continuar lendo esse texto do capítulo 55 de Isaías,
Deus vai dar 3 conselhos. No versículo de número 7. Olha o que Deus diz. O ímpio deve deixar o seu caminho. Primeiro conselho. O segundo é, o homem mau deve deixar os seus pensamentos, que são maldosos. E o terceiro conselho é, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para Deus. Está falando através do profeta, porque Ele é rico em perdoar. Deus está dizendo para nós que existe um tempo limite. E nós não sabemos qual que é esse tempo de limite que nós temos para buscar a Deus. Mas Ele está nos aconselhando, olha, o homem ímpio, ele deve deixar o seu caminho ímpio. O homem mau deve deixar os seus pensamentos que são malignos, maldosos. E voltem-se para o Senhor, que é rico em misericórdia. Certamente, algumas das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas se julgam corretas demais, sábias demais, a ponto de talvez não assistir até o final e interrogar no seu coração, por quê? Por que eu devo buscar ao Senhor? Por que eu devo deixar a impiedade, sendo que eu não sou um ímpio? Por que eu devo deixar de pensar a maldade, se eu não sou mau? Por que eu devo me voltar para o Senhor, se eu sei de tudo, eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim? Deus sabia que nós teríamos esses questionamentos. E eles são humanos. E Deus conhece muito bem o que é o ser humano. Então Ele já deixou registrado a resposta dos nossos porquês. E a primeira resposta está no versículo de número 8. Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que eu e você pensa não é o que Deus pensa. E nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E aí Deus assinou através do profeta quem estava falando. Diz o Senhor. É um anel, um carimbo, um selo de Deus, de que está usando o profeta Isaías para nos dizer essas coisas. Por que, Senhor, que eu devo deixar os meus pensamentos? Será que os nossos pensamentos são mais bondosos do que o de Deus? E os nossos caminhos mais perfeitos do que o dele? Claro que não. Ele sabia disso e respondeu no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. E aí, quem sabe, amplia os nossos porquês. Mas por quê? Deus sabia, e Ele continua no verso 9. No versículo 9 Ele disse, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Todo o nosso plano de trajetória humana, todo o nosso projeto mental, tudo aquilo que a gente arquitetou na nossa mente para viver a vida, para caminhar nos nossos caminhos, eles são insignificantes diante de Deus. E Ele, sabendo disso, Ele disse, olha, abandona aquilo que você acha que é certo, larga aquilo que você entende por correto e vem para os meus caminhos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Que coisa linda! Assim como o céu é mais alto do que a terra.
Você já parou para pesquisar? Entra no Google depois e vê se você consegue pesquisar a distância entre o planeta Terra, aqui o solo terreno, até o céu dos céus. E Deus disse, olha, assim como a terra, assim como o céu é mais elevado do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais elevados do que os seus. E Deus sabia que nós iríamos ser cheios de questionamentos, iríamos perguntar por quê? E Ele ia continuar dizendo no versículo 10 e 11, porque assim como a chuva e a neve desce dos céus, e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Tudo o que Deus está dizendo aqui é nada mais, nada menos de que o que Ele diz é o que exatamente vai acontecer. Eu não estou pregando aqui um Deus autoritário que não deixa fazer o que você quer. E é justamente por isso que eu disse que Deus estava nos dando 3 conselhos. Abandona os seus pensamentos ímpios, o seu caminho ímpio, os seus maus caminhos, os seus pensamentos ruins, e volte-se para mim, porque eu sou rico em misericórdia. E eu quero concluir com o primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo de número 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas eu não frisei a parte B. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está bem pertinho aí de você. Ele está bem pertinho aqui de mim, eu posso sentir. E o desejo desse Deus é que nós o busquemos enquanto podemos encontrá-lo. Ele está acessível, a porta da graça está aberta na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Foi Ele quem nos abriu essa porta. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Um rei que se fez tão servo, tão simples, tão humilde. Deus nos deu um conselho através desse vídeo, para a sua vida, para a minha vida e através da sua santa palavra. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Certamente vai ter um período na nossa vida que não será mais possível encontrá-lo. Mas enquanto esse período existe e nós não sabemos quando ele pode se findar, devemos fazê-lo agora. Esse é o momento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está de braços abertos, assim como Jesus morreu na cruz, esperando o dia do nosso contato com Ele. Não com aquilo que nós sabemos, não com o nosso entendimento, mas com o nosso desejo de conhecê-lo e dizer em arrependimento, Senhor, eu sou uma pessoa ruim. Assim como Davi disse, olha, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, a minha natureza é pecaminosa, os meus pensamentos eles são ruins, sim. Eu penso maldade das pessoas, mas os seus pensamentos são maiores, mais elevados do que os meus. E os seus caminhos são mais altos do que os meus. Então, por saber disso, através da sua palavra, eu quero seguir os seus caminhos. Eu quero pensar como o Senhor pensa. E eu quero me voltar para o Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia e vai se compadecer de mim. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Volte-se para o Senhor. Deus tem um padrão. E o seu padrão é: sede santos, pois eu sou santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o irmão Wagner. Se inscreve no meu canal que eu criei, mas eu não sei nem dizer o nome. Chris Saves.